Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Personal Easy. Hoje eu trago para vocês uma nova ferramenta chamada Personal Fin. O principal objetivo dela é agilizar o processo de baixa de pagamentos, principalmente em casos de boleto bancário, em que você gerou o boleto através de algum banco, de alguma instituição, e depois o processo de baixa no software, no EasyDental, acaba sendo manual. A ideia é tornar esse processo de baixa de parcelas e também a emissão de recibos um processo automatizado. Então vou falar um pouquinho da ferramenta para vocês aqui. Qual é a ideia? Eu tenho, por exemplo, digamos que eu tenho um pagamento no EasyDental, em que esse paciente fez o pagamento através do banco, esse pagamento veio no extrato, e aí eu gostaria que essa baixa fosse dada automaticamente. Então vamos voltar aqui para a ferramenta. Esse sistema trabalha já com alguns bancos. Então aqui no campo formato, nós já temos hoje a homologação com os extratos da Sicredi, da Unicred, do Asas e do Sicob. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo um exemplo com um extrato do Sicob. Quais são as opções de filtro que eu tenho aqui? Primeiro, tipo de cobrança. Você consegue configurar no EasyDental tipos de cobrança. Então, nas tabelas auxiliares eu posso atribuir que determinadas parcelas a cobrança é através de boleto bancário, por exemplo. Só que não é uma função obrigatória. Isso é apenas para separar e facilitar a seleção das parcelas em aberto. Posso também fazer a separação por prestador, por unidade de atendimento, e aqui eu determino qual a forma de pagamento que eu quero que seja lançada. Então, por exemplo, se o extrato me trouxer 20 parcelas, essas 20 parcelas serão baixadas no formato boleto bancário. Em relação à parte do recibo, eu posso fazer a emissão do recibo na conta clínica, que é a conta padrão do programa EasyDental, ou pelo responsável do tratamento, caso eu queira fazer também a emissão, no caso aqui, seria salvar o recibo, né? Deixar o recibo salvo dentro do banco de dados. E aí eu tenho algumas opções aqui de parametrização para facilitar o encontro de parcelas. Eu posso aceitar diferenças de valor de 1 até 5 centavos. Por que isso? Pode ter uma diferença de arredondamento, pode ter algo nesse sentido em que no Easy você não colocou o valor exatamente igual ao do banco, então ele permite que que o lançamento no EasyDental tenha uma diferença de até 5 centavos de diferença com o valor que o banco retornou no extrato. Tá? Aqui nós estamos falando de uma diferença na parcela de débito, né? A parcela que o paciente vai pagar. Aqui nós não estamos ainda falando sobre multa ou desconto, é apenas o valor da parcela. O programa também vem selecionado a opção para salvar uma cópia. Essa cópia é interessante para depois você fazer consulta das baixas que foram realizadas. Então eu sempre recomendo que mantenha essa opção salva. E aqui uma opção referente a parcelas com desconto. Efetuar a baixa pelo valor original em caso de desconto. Quando o paciente paga com desconto, muitas vezes no EasyDental, vocês fazem a baixa manual pelo valor original. Então aqui, se eu selecionar essa opção, a baixa será feita pelo valor original. Se eu deixar essa opção desmarcada, que é o padrão, o EasyDental vai considerar um desconto na hora de fazer a baixa da parcela. De que forma que ele faz isso? Ele utiliza o mesmo campo de multa que o EasyDental tem por padrão quando o paciente paga uma multa, só que ele lança essa multa com valor negativo, o que transforma automaticamente num desconto. Tá? Então aqui nós aproveitamos, né, um recurso que já é natural do EasyDental, que é o cálculo da multa, só que ele lança a multa com um valor negativo. Automaticamente isso vira desconto. Tá bom? E aqui eu tenho o período que eu quero fazer a consulta do EasyDental. Então como é que funciona? Então a primeira coisa é você selecionar os filtros conforme a sua necessidade, selecionar qual extrato que você vai ler nesse momento, e aí você clica atualizar. Nesse momento, o EasyDental, a planilha, né, Personal Fin, ela fez uma carga dos lançamentos no EasyDental que não foram baixados ainda entre o dia 1º de janeiro de 23 até 23 de janeiro de 23. Então aqui só tem parcelas que não foram baixadas ainda. Feito isso, agora eu clico na opção validar extrato.
Na tela do validar extrato, eu tenho aqui, por exemplo, um extrato de exemplo do Banco Sicoob. Então aqui, claro, se você estiver usando uma outra de um outro banco da lista, você já tem que ter baixado no seu computador o arquivo, o extrato em Excel. Normalmente todos eles têm uma opção para você salvar o relatório em Excel. Você tem que fazer o download do relatório na pasta para que o programa possa fazer a leitura. Aí eu clico 2 vezes aqui no arquivo Sicoob. Nesse momento, o programa vai fazer um cruzamento entre as parcelas que foram exibidas, né, que foram listadas no extrato do Sicoob, com as parcelas que estão em aberto no EasyDentro no mesmo período. Então ele vai tentar fazer um cruzamento entre as duas informações e identificar se dentro do extrato existe um pagamento de alguma dessas parcelas que estão listadas aqui no personal fim. Terminada a varredura, ele informa que foram identificados lançamentos com sucesso no extrato Sicoob. Eu vou clicar OK. Então aí o programa filtra o que ele identificou, não apenas de parcelas que foram identificadas, como parcelas não identificadas. Aqui, pessoal, eu vou começar a explicar para vocês o que seriam as cores, né? Porque essas cores elas têm a ver com a legenda de cores aqui na parte superior. Quando ele identifica uma parcela em que é o mesmo pagador, é a mesma data de vencimento da parcela e é o mesmo valor, ele identifica com a cor verde, que significa valor igual. Se porventura ele tivesse encontrado uma parcela com mesmo pagador, mesma data de vencimento e um valor menor, ele classificaria com a cor do valor menor. Aqui, nós temos aqui uma parcela selecionada na cor de valor maior. Por quê? E aí eu vou avançar um pouco aqui para a direita. Se nós olharmos o valor original da parcela, na coluna H, e nós olharmos aqui que existe um valor líquido na coluna S, um valor de multa na coluna Q, ele identificou então que está sendo paga uma parcela com multa. Então, se essa parcela está sendo paga com multa, ele vai colocar na cor da legenda de valor maior. O vermelho são todos os pacientes, todos os pagamentos que existem no extrato e que não foram identificados. Então, uma forma de você saber que esses pacientes, se eles deveriam estar sendo selecionados para baixa, ou porque então, alguma informação não está batendo, seja o nome do pagador, que tem que estar preenchido corretamente, tanto no EasyDental quanto no extrato, ou a data de vencimento não bate, ou o valor não bate. Um dado importante sobre o nome do pagador. O nome do pagador pode não ser o próprio paciente. Tá? Vejam aqui, por exemplo, nesta linha que foi selecionado o valor correto em verde, o nome do paciente é um e o nome do pagador é outro. Por quê? Se nós formos abrir esse paciente no EasyDental, nós vamos identificar aqui, por exemplo, que na ficha pessoal dele existe o preenchimento do responsável. Então, se o paciente possui um responsável, significa que o boleto também provavelmente foi emitido. Então, nesse caso, a planilha vai fazer a busca pelo nome do responsável e não pelo nome do paciente. Por isso que, inclusive, ele conseguiu identificar. Porque no extrato vem o nome do pagador. O nome do pagador bateu com o nome do responsável pelo pagamento no cadastro desse paciente no EasyDental. Da forma como esse extrato foi lido, ele vai conseguir fazer 2 baixas. Uma baixa pelo valor correto em verde e uma baixa com valor maior em roxo. Tá? Esses pacientes de baixa, eles estão aí sendo listados para que vocês possam identificar o problema, mas deles não ocorrerá baixa para esses pacientes em vermelho. Se tivesse ocorrido alguma linha em amarelo, significa duplicação de valor. O que isso significa? Esse sistema tem que encontrar uma única parcela que coincida com esses 3 critérios, que é valor, data e nome de pagador. Se ele encontrar mais alguém no período, ele não vai dar baixa. Ele vai sinalizar as 2 linhas em cor amarelo e ele vai pedir para que você faça a baixa manual. Por quê? Ou que você escolha qual das 2 fazer baixa. Porque se ele encontrou 2 linhas, o sistema não tem 2 ou mais linhas, o sistema não tem como saber qual dar baixa. E com certeza não são as 2. Então, nesse caso, a recomendação
é que a baixa seja feita de forma manual. Então, as baixas que ocorreram de forma automática são para lançamentos em verde, valor igual, rosa, valor menor, e roxo, valor maior. Tudo certo, se eu quiser dar a baixa e emitir o recibo, eu tenho aqui à direita, se eu desejo arquivar recibo para essas parcelas. Tá? Se eu quero arquivar, basta eu colocar um S de sim e na segunda linha também um S de sim. Se eu não colocar nada, ele vai dar a baixa, mas ele não vai gerar recibos. Vejam aqui na coluna T que existe uma legenda também em relação à letra que é colocada aqui. Quando é colocado X, significa que a parcela ela tem o valor exato da parcela do extrato. Quando existe uma diferença de valor, ele vai colocar a letra E. E aí existe a diferença de cor. Caso de valor maior ou valor menor. Por que essa diferença na coluna T para a letra que é colocada? Porque no momento da baixa, você pode optar por dar baixa apenas das que foram selecionadas com X, ou seja, só quero baixar as parcelas em que o valor, a data e o pagador bateram certinho. É uma opção. Ou se eu quero baixar todas que ele encontrou, mesmo as parcelas com diferença de valor, eu seleciono baixar selecionadas todas. Então é o que eu vou fazer agora. Vou clicar baixar selecionadas todas. Tem certeza sim. Atualizações realizadas com sucesso. As baixas já foram dadas. Após a baixa, o sistema faz uma nova leitura e aí aqueles pacientes que foram feitas as baixas, obviamente não vão aparecer aqui no programa. Bom, vamos ver o que aconteceu no EasyDental. O paciente Murilo, que foi um dos pacientes que foram feita a baixa, vamos dar uma olhada aqui na conta corrente dele. Se nós olharmos o mês de janeiro de 23, vejam aqui, foi lançada a baixa com o dia 16. Okay? Porque no extrato, apesar do vencimento da parcela ser no dia 10, o pagamento ocorreu no dia 16. O que o programa registra na baixa para que facilite, inclusive, uma futura consulta com o próprio sistema de boletos do banco? Bom, nas observações ele escreve baixa automática, então fica uma forma de saber que foi uma baixa feita pelo sistema. E no campo número do cheque ele coloca a informação nosso número, que é aquele número do boleto gerado pelo banco. Então se eu precisar consultar qual o boleto que foi gerado esse pagamento, ele fica registrado no campo do número do cheque. E vejam que o recibo foi emitido. Esse é outro paciente que foi feita a baixa. Se nós olharmos na conta corrente, vejam que o valor original está aqui, houve juros e multa, e o valor da baixa no valor P com a multa. Então, o comportamento é o mesmo que vocês fariam manualmente de uma baixa com multa. E também com o recibo salvo. Então, pessoal, essa é a ideia da ferramenta. Se você tiver lá um extrato com 40 pagamentos, 50 pagamentos para dar baixa, você não vai precisar mais entrar um por um desses pacientes no EasyDental para efetuar essas baixas. O próprio sistema se encarrega de fazer isso para vocês através da leitura do extrato, por enquanto, desses bancos. A ideia é que nós possamos incluir outras instituições na leitura do extrato. Quando é feita a baixa, e nós estávamos aqui com a opção salvar cópia, significa que ficou salvo. Dentro da pasta onde está o programa, existe uma outra pasta chamada salvas. Aqui ele vai manter uma lista de todos os extratos salvos. Então, se eu der uma olhada nessa planilha, são exatamente aqueles pacientes que eu baixei. Então, qual que é a ideia? Saber que o processo foi executado naquele dia, naquele horário, e quais foram os pacientes baixados pelo sistema. Então, a ideia é manter uma planilha. Vocês podem, como eu falei, isso é opcional, não há necessidade, mas eu acho importante manter o histórico de todas as baixas realizadas. Ok, pessoal. Então é isso. Espero que vocês gostem da ferramenta. Obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.